Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os nossos filhos de luz e filhos do dia, que não são da noite nem das trevas, porque vivem vidas ordenadas e limpas, como o único verdadeiro Deus manda. Vocês vivem na luz porque gostam da luz de Deus. Escolheram a luz acima das trevas. Vivem pela fé de Cristo, como Moisés, que pela fé, quando já era adulto, recusou se chamar filho da filha do faraó. Preferiu ser burlado com o povo de Deus, ao invés de desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Considerou que era melhor sofrer, por causa de Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha a vista posta na grande recompensa que receberia. Foi pela fé que Moisés saiu da terra do Egito, sem temer a ira do rei. Seguiu firme em seu caminho porque tinha os olhos postos no invisível, Melquisedec Lisbeth. Os felicito por amar a luz e odiar as trevas. Amém, aleluia. No tema de hoje intitulado Muitos serão purificados e aperfeiçoados e ficarão limpos, estaremos continuando na mesma linha do tema anterior, já que se trata de viver uma vida santa e limpa diante de Deus. É importante que eu insista nisso, porque essa é a única maneira que hoje os seres humanos vão poder estar perto de Deus e conhecer-nos bem. Foram muitos os heróis da fé, mas nenhum, jamais, chegou a ser como um de vocês, e por isso vocês são tão importantes para Deus. Eles foram em seu tempo e cumpriram sua missão com honra. Mas ainda havia um povo que se levantaria nos últimos dias, um povo nunca antes visto, e esse povo são vocês, meus seguidores, os que foram ensinados por Deus mesmo a estar limpos e embranquecidos para sempre. Todos os que escutaram minha mensagem e a entendem bem, neles jamais haverá escuridão, e isso pode se ver na maneira em que procedem na vida. Vocês verdadeiramente são privilegiados, porque foram ensinados pelo verdadeiro Deus vivo e receberam a sabedoria que os homens terrenais só podem sonhar em ter. Vocês não são quaisquer pessoas, mas são especiais demais para Deus. Você sabe o que é ter esse inimigo em tua mente te molestando de dia e de noite, e que vocês escolham se deleitar em minha lei, em minhas palavras, que te ensinam a como tratar esse inimigo até vencê-lo com amor? Isso não pode ser alcançado por qualquer pessoa, e muito menos sem Cristo. Por isso, semelhante a vocês, não se levantou um povo forte jamais? Antes da fundação do mundo espiritual, em suas mentes havia escuridão, mas quando chegou a luz, que é minha palavra, vocês foram iluminados, e essa luz resplandeceu seus rostos. E isso significa que amaram a limpeza de Deus. Os felicito por amar essa verdade de Deus, que os fez verdadeiramente livres em suas mentes. Vocês são esse povo forte, do qual profetizou Joel. Vamos ver no capítulo 2, verso 2. É um dia de escuridão e tristeza, um dia de nuvens densas e sombras profundas. De repente, como o amanhecer se estende, sobre as montanhas, aparece um povo grande e poderoso. Nunca antes se havia visto algo semelhante, nem jamais se verá. E se são um povo forte, é porque venceram na mente, e por isso é que o débil agora diz: forte sou. Por mais que os heróis da fé tenham sido grandes em seu tempo, nenhum deles foi como um de vocês. Eles também não foram mais importantes que João o Batista? A palavra diz, em Mateus 11:11, que entre os que nascem de mulher, não se levantou outro maior que João o Batista? Mas, no entanto, o menor, no reino dos céus, é superior a ele? Hoje podemos entender que os céus são as mentes dos homens,
que foram iluminados por Cristo Lisbeth, e são superior a João Batista? Porque com minha palavra podem servir a Deus debaixo do regime novo do Espírito, a mente espiritual, e não debaixo do regime velho da mente carnal? João proclamou, mas não chegou a experimentar em seu tempo. O homem espiritual sabe governar em sua mente com justiça e paz, e não como os homens carnais? Os que são ensinados por Cristo Lisbeth e entendem minha mensagem, nada os faz fraquejar, não são movidos? Não tomam decisões precipitadas, são passivos e pausados antes de tomar uma decisão? E entendem que Deus tem o controle de tudo em suas vidas e aprenderam a estar em calma em todo o momento. Só os que de verdade confiam em Deus Melquisedeque Lisbeth se conduzem desta maneira, têm temor reverente, e é porque sabem que Deus sim existe e está muito atento a tudo o que acontece em suas vidas. A palavra diz que 2 passarinhos não valem mais que uma moeda. No entanto, nenhum passarinho morre sem que Deus, o Pai de vocês, permita. Deus sabe até quantos cabelos vocês têm na cabeça? Portanto, não tenham medo. Para Deus, vocês são mais valiosos que um bando inteiro de passarinhos. Cristo usa esse exemplo para que vocês possam entender como é que Deus cuida dos que foram feitos seus filhos. Vivem debaixo do cuidado e debaixo da proteção do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Mas ter o cuidado e a proteção de Deus tem um preço e demanda andar limpo em sua mente. Eu sigo insistindo neste tema porque necessito que entendam que esta é a única maneira pela qual alguém pode ver a Deus cara a cara. Não há outro caminho para a eternidade? Eu sou o único caminho, mas tem que querer ser limpo e deixar tua passada maneira de pensar e julgar as coisas e viver somente na ordem de Melquisedeque Lisbeth, a única ordem que agrada a Deus e ajuda o ser humano a vencer a morte. É hoje que todo o plano de Deus se cumpre com os homens, e cada vez que lemos versículos na Bíblia, podemos ver como se cumpre em mim e em meu povo todo o escrito. Por isso vocês confiam plenamente em minhas palavras? Porque tudo o que Deus promete através de mim se cumpre. Igual aconteceu aos profetas, as pessoas confiavam somente naqueles profetas em que, através de suas palavras, Deus cumpria o que havia prometido. O profeta Daniel falou sobre esses dias que vivemos hoje. A ele foi mostrada uma visão para que visse o que aconteceria enquanto estivesse presente Cristo, nestes tempos do fim. Como esse anjo protetor de seu povo, vamos ver, em Daniel 12, do 1 ao 3. Então se levantará Miguel, o grande príncipe protetor de teu povo. Haverá um período de angústia, como jamais houve, desde que as nações existem. Serão salvos os de teu povo, cujo nome se acha anotado no livro. Esse período de angústia não é quando se levantaria um homem como o anticristo, que enganaria os homens, como pensam os religiosos, porque isso vem acontecendo desde que existe o ser humano. Sempre houveram homens maus e perversos, que enganam e fazem muito dano. Mais um não fará nenhuma diferença. O que sim seria angústia para o ser humano é o que Cristo veio fazer e está agora aqui fazendo, ensinando ao ser humano a como vencer a morte que está nele. Mas para o ser humano, que gosta de viver nas trevas, minha vinda causa angústia. Eles querem viver eternamente, como homens terrenais, desfrutando de todos os deleites da carne e do que este mundo oferece. Não querem ter que despir-se do velho homem. E quando veem que a palavra de Cristo é limpeza, são angustiados com essa notícia, e por isso os homens seguem morrendo. Ninguém pôde vencer a morte até agora em minha manifestação e na de meus santos anjos. Minha palavra não deve te trazer angústia, e sim paz e gozo. Eu vim para atraí-los a mim, a luz do mundo, para salvá-los da morte, para que assim possam achar descanso. Se diz que haverá um período de angústia, como jamais houve, é porque escutariam uma mensagem nova, que nunca haviam escutado? Há um versículo que lemos muitas vezes, e é muito conhecido pelos que leem a Bíblia, mas não o entendem em absoluto. E é o que diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, nenhuma mente imaginou o que Deus tem preparado para os que o amam.
hoje está vendo e ouvindo coisas que nunca se viram nem se ouviram antes? Também se diz que essa angústia seria por um período. É este tempo onde eu estou no coração da terra, tratando de salvar a todos da morte. Agora bem, se eu falasse coisas sobre Cristo, assim como todos os pastores de todo o mundo sempre pregaram e estão pregando, está bem, você pode dizer que sou falsa, porque eu não estaria falando nada novo? Mas se estou falando coisas sobre Deus Pai e Cristo que nunca ouviu antes, então não pode refutar com isso? E se é justo e honesto, e está realmente buscando a verdade, tem que me provar para ver se eu sou o Messias que está cumprindo o que Deus prometeu. O ser humano não busca a limpeza de Deus, e só busca ser perdoado por tudo o que faz para seguir fazendo. E quando escutam minha palavra, alguns pelejam. Minha chegada é motivo de angústia para os que odeiam a luz de Deus, e por isso nenhum deles pode resistir minha presença. Não podem se manter em pé diante de mim, porque eu sou como o fogo que purifica os metais, e como o sabão que limpa a sujeira que está nas mentes dos homens. Esse dia de angústia é hoje, mas não é angústia para todos, só para esses que não querem ser limpos. A palavra diz em Mateus 24 que jamais haverá uma angústia tão grande como quando apareça o sinal do Filho do Homem no céu, e se angustiarão todas as raças da terra. Verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A pergunta é: se um mundo chamado cristão espera um Cristo vir voando nas nuvens com poder e grande glória, como isso pode ser um motivo de angústia ou de tristeza profunda para eles? Porque o que viria, como filho de homem, ou seja, nascida como uma mortal, viria fazer um chamado a viver uma vida santa para poder ser aceito por Deus e adquirir a imortalidade. Ainda que fosse verdade que esse Cristo que espera tanta gente fosse varão e viria voando nas nuvens do céu, quando aterrissasse, falaria o mesmo que falo eu, porque sem santidade jamais verão o Senhor cara a cara. Por isso é que até agora ninguém fora de meus filhos fiéis pôde ver a Melquisedeque Lisbete como Deus. O versículo que mencionei em Mateus 24, sobre a angústia tão grande que haverá, é para todas as raças da terra? Não é toda a pessoa neste planeta? Está se referindo àqueles que não estão sentados em lugares celestiais com Cristo Lisbete. E o que governa em suas mentes é o homem terrenal, o diabo, e não querem deixar que o homem espiritual os ajude a como governar na justiça e na paz de Deus. Estamos nos últimos tempos, e é por isso que estão escutando palavras que nunca antes haviam escutado. Minha palavra agita a água, que são as mentes dos homens. Veja como diz em Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão angustiadas e perplexas pelo bramido e agitação do mar. Se lembram do que eu falei sobre a agitação da água, quando o anjo descia ao tanque? Bom, essa agitação é o que minha palavra faz na terra, que é na mente dos homens. E os homens que não aceitam minha palavra, nestes últimos tempos, estão descritos em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Também deve saber disto, que nos últimos dias virão tempos perigosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais espirituais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, inimigos do bem. Trairão seus amigos, serão imprudentes, se encherão de soberba e amarão o prazer ao invés de amar a Deus. Atuarão como religiosos, pessoas que atuarão como se fossem enviadas por Deus, mas desprezarão o único poder capaz de fazê-los obedientes a Deus. Afaste-se dessa classe de indivíduos. E o único poder capaz de fazê-los obedientes a Deus é minha palavra de vida, o Evangelho eterno, que hoje é pregado aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E eu digo a grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora de seu juízo chegou.
e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas? O juízo de Deus é bom. Por isso diz que louvem a Deus, Melquisedeque-Lisbete, porque chegou o seu juízo, que é perfeito e santo. E os que não recebem minha palavra e a desprezam são homens perversos e maus. São desobedientes aos pais espirituais Melquisedeque-Lisbete e preferem o prazer de sua carne, amadores dos deleites temporários, mais que a Deus. Nós vimos como nossos supostos amigos nos traíram. E tudo porque essa gente só tem amor por si mesmos e pelo dinheiro. Não há nada pior que uma pessoa desleal e falsa que não tem palavra. Que desagradável! E é porque não conhecem a Deus e não creem em Deus. Porque o que crê em Deus é quem o conhece e o teme. Eu posso te garantir que as pessoas que conhecem bem a palavra de Melquisedeque-Lisbete jamais fariam coisas ilegais, nem enganariam, nem são infiéis. E é porque são meus santos anjos, os fiéis ao Deus vivente. São poderosos, porque minha chegada não foi de angústia para eles, e sim se deixaram purificar e aperfeiçoar. Foram feitos à imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque-Lisbete, e suas mentes ficaram limpas e sem mancha para sempre. Meu reino não é baseado em palavras, mas sim na fé de Cristo Lisbete, que obra pelo amor. Nossos filhos demonstram que são anjos que receberam a semente do Espírito. São os justos, que foram feitos perfeitos, através de mim, a palavra de Deus. Eles não só dizem que são meus santos anjos, e sim que também com suas ações evidenciam que sim creem em Deus e que nos temem com reverência. Que beleza! Ter filhos que te respeitam e te honram. Que fique claro, meus santos anjos não buscam ganhar o favor dos homens, e sim o de seu Deus Melquisedeque-Lisbete. Porque todo o que busca agradar as pessoas não é servo de Cristo Lisbete. Para meus filhos fiéis, o mais importante é que seu Deus Melquisedeque-Lisbete os aprove. E isso é o que nos agrada neles. São os bem-aventurados de limpo coração, e por isso, eles veem a Deus cara a cara. E tudo o que pedirem ao seu Pai em meu nome, farei, para que o Pai seja glorificado em mim, sua esposa. Assim demonstramos aos nossos fiéis seguidores que estamos com eles para sempre e que estamos agradados de seu bom proceder em vestir-me de linho fino, com suas ações justas. Amém, aleluia! Então, a manifestação do Cristo contemporâneo é para chamar a todos os que querem viver uma vida santa e perfeita diante de Deus. E os que se molestam com minha manifestação são os que demonstram que não querem viver uma vida santa e perfeita. Lhes agrada viver como estão e seguir envelhecendo, se enfermando e morrendo. Tem que estar bem danificado para não aceitar minha palavra de vida, que te prospera, te cura e dá vida a todo o teu corpo? Estas não são só palavras, é um fato, é uma realidade vivida. O que crê em mim e confessa que eu sou a vida e a imortalidade, não verá a morte? Prove para que veja. Quando se apresentar qualquer situação em tua vida, demonstre que creu em mim e não será envergonhado. Quando vir que Satanás está te atormentando através de pessoas ao teu redor ou em teu corpo, trate-o com amor, porque esse é o único armamento que vai vencer. Não se moleste, nem fale mal. Fique calado e demonstre como amam os filhos de Melquisedeque-Lisbete. Já lhes disse anteriormente, ainda que falem mal de mim, não se ocupem com isso. Vocês sabem a verdade e sabem quem eu sou? Está escrito que o vitupério vem com o meu papel, com minha missão. Portanto, suporte com a paciência dos santos, que eu lhes ensinei, para que possam vencer a esse inimigo e terminar conquistando-o com amor. E assim é que deixará de te molestar. Isso é um fato. Prove para que veja. Amém? Amém. Agora voltemos ao versículo 1 de Daniel 12, para seguir decifrando este versículo. Então se levantará Miguel, o grande príncipe, protetor de teu povo. Haverá um período de angústia, como jamais houve desde que as nações existem. Serão salvos os de teu povo, cujo nome se ache anotado no livro. Miguel é quem contende com Satanás, em outras palavras, o desejo da carne é contra o espírito, e o do espírito é contra a carne.
e estes se opõem entre si, para que não faça o que quer? Porque o ser humano sempre quer fazer o que sua mente carnal diz, e fica difícil dominar seus desejos. Não é que o nome deste arcanjo, que se levantaria como protetor do povo de Deus, seria Miguel, mas sim que a missão de uma pessoa com autoridade de arcanjo ensinaria como batalhar com Satanás na mente para salvar e proteger ao povo de Deus das mãos do que em nós tinha o império da morte. Claro, porque o povo de Deus que perece são aqueles que têm falta de seu conhecimento, e Satanás é pai de mentira, não tem a verdade nem a sabedoria de Deus. Ele só pode ser vencido com a sabedoria de Deus. Por isso, quando tenho sido tentada por Satanás, eu sempre o respondo com a verdade da palavra de Deus. Assim o venci. Esse triunfo sobre a morte só se alcança se sua mente foi limpa com minha mensagem de luz. Mas para todo o que não quer receber a limpeza que eu faço nas mentes dos homens, tem Satanás à sua destra, e a morte se assenhoreará deles. Morrerão como todo mortal, que não foi purificado e aperfeiçoado por minha palavra de vida. O que sair vencedor será vestido com vestes brancas, e não apagarei seu nome do livro da vida, mas sim o reconhecerei diante de Deus Pai Melquisedeque, e de vocês, os anjos que nos servem. Por isso eu amo tanto os jafeitas, as ovelhas que estão chegando ao meu redil. Eu as reconheci diante de Deus Pai e de vocês, meus santos anjos, e agora vocês as amam igual a nós. Se vocês vencem como eu, então eu sempre me manterei presa a vocês. Mas para os homens que só maquinam em fazer o mal, enganando como se fossem enviados por Deus, e não buscam a paz, não entrarão em meu reino, nem seus nomes serão escritos em meu livro da vida. Deus disse através do profeta Ezequiel: estará minha mão contra os profetas, que veem vaidade e adivinham mentira, não estarão na congregação de meu povo, nem serão inscritos no livro da casa de Israel, nem à terra de Israel voltarão, e sabereis que eu sou Melquisedeque Lisbete, o Senhor. O livro da vida é minha mensagem, minhas palavras que são os mandamentos de Deus que estiveram escondidos, mas hoje eu estou escrevendo em suas mentes. Os que vencem sobre a mente carnal pela limpeza de minha palavra recebem reconhecimento por parte de Deus Melquisedeque Lisbete, seja judeu ou gentil. Eu disse a vocês que todos os que vencem podem entrar em meu reino e se sentarão à minha mesa para comer e beber pão e vinho que desceu do céu. Os que são levantados da terra são os iluminados, e os que não gostam de minha luz ficarão na vergonha e confusão perpétua, como diz no próximo versículo. E do pó da terra se levantarão as multidões dos que dormem, alguns deles para viver para sempre, mas outros para ficar na vergonha e na confusão perpétua. Vergonha e na confusão perpétua é enquanto eles viverem, porque morrerão como homens mortais. Por não ter crido em mim, sofrerão muita vergonha e confusão em tudo o que digam ou façam. E a frase, do pó da terra se levantarão as multidões, dos que dormem, está se referindo aos que não conhecem essa verdade. É como se estivessem dormindo e necessitassem ser levantados. Por isso diz em Efésios 5, do 13 ao 16, mas tudo o que a luz expõe se faz visível, porque a luz é o que torna que tudo seja visível. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com sua maneira de viver. Não vivam como nécios, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada momento oportuno, porque os dias são maus. Eu sou a luz do mundo, e a luz é uma sabedoria de Deus que te desperta do sono em que estás. E só Cristo, Lisbete, pode te levantar dos mortos, ou seja, dos mortais, para que aprenda a viver como um espiritual e assim seus dias não serão maus, mas bons. Daniel, versículo 3. Os sábios resplandecerão como o brilho do céu. Os que instruem as multidões no caminho da justiça brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Os sábios são os que têm a sabedoria oculta de Deus, porque foram ensinados por Melquisedeque Lisbete. Vocês são os que vão instruir as multidões. Por isso é importante que sejam fiéis no pouco. O que é fiel no muito pouco, também no mais é fiel.
E o que no muito pouco é injusto, também no mais é injusto. Se você sempre quer me ver feliz contigo, então sejam, como diz em Efésios 4, do 29 ao 32. Não digam palavras más, pelo contrário, digam sempre coisas boas, que ajudem os demais a crescer espiritualmente, pois isso é muito necessário. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, que é como um selo de identidade que Deus pôs em vocês, para reconhecê-los quando chegue o dia em que para sempre serão liberados do pecado. Deixem de estar tristes e irados, não gritem nem insultem aos demais, deixem de fazer o mal. Pelo contrário, sejam bons e compassivos uns com os outros e perdoem-se, assim como Deus os perdoou por meio de Cristo Lisbeth. Que lindo é viver a vida em paz e em gozo. Se você vive assim, durará para sempre. Isso é o que eu quero para você. Siga me escutando e verá como minha palavra vai te purificando e aperfeiçoando para que fique limpo e sem mancha diante de Deus Pai. Minha palavra mudará tua vida para o bem. Não tem nada que perder. Faça a prova, para que de uma vez por todas possa estar perto de Deus e de seus santos anjos. Queremos te ajudar para que possa viver uma vida em paz e em agradecimento com Deus todos os dias, por te proteger e te manter sempre curado e gozoso. E isso pode ser para você e para a sua família também. Se você pedir, assim será. Eu, o grande eu sou, juro que assim será. Não se deixem influenciar, nem vencer por nenhum amador das trevas. Vocês são mais que vencedores em mim. Deus disse através do profeta Jeremias que essa gente pelejará contra vocês, mas Deus lhes assegura que não poderão vencê-los, porque Melquisedeque e eu estamos ao seu lado para cuidar de vocês. Amém? Aleluia! Em outro tema, continuaremos com os próximos versículos do capítulo 12 de Daniel, ok? Nos vemos em nossa próxima festa. Amamos vocês para sempre. Abençoados com toda a bênção espiritual.